Se você já assistiu a série sobre Vikings, provavelmente imagina Ragnar Lothbrok como aquele líder carismático, cheio de estratégias mirabolantes, frases de efeito e um dom natural para arrumar confusão, seja no campo de batalha ou na vida amorosa. Mas a pergunta que não quer calar é: esse Ragnar realmente existiu ou é só mais um personagem bem escrito? Ele existiu sim. Ragnar foi um guerreiro lendário que viveu no século IX, por volta do ano 845, deixando um rastro tão impressionante que até hoje é difícil separar o homem da lenda. Na série, Ragnar é aquele cara que tem uma visão: explorar o desconhecido e levar os vikings a novas conquistas. Já na história, ele é conhecido por feitos ainda mais grandiosos, como invadir Paris com milhares de guerreiros e, dizem, até matar um dragão. Lógico que essa parte é apenas mitologia, mas afinal, esse é o tema do canal. E tudo isso são relatos que vêm das sagas nórdicas, misturando fatos e mitologia de um jeito que só os vikings sabiam fazer. O Ragnar da vida real, assim como o da série, era alguém que parecia estar sempre um passo à frente, desafiando tanto os inimigos quanto o próprio destino. E é aí que vem a mágica. Apesar das diferenças, o Ragnar da série e o Ragnar histórico têm algo em comum. Ambos são absolutamente fascinantes. Mas o que torna o Ragnar real tão especial? Será que ele foi tão audacioso quanto dizem as histórias? Ou será que os bardos exageraram só um pouquinho? Prepare-se para explorar o homem, o mito e o legado que continua a nos intrigar mais de 1000 anos depois. Tudo começou nas terras frias e misteriosas da Escandinávia, onde lendas e realidades se misturavam como a névoa ao amanhecer. Ragnar Lothbrok, o nome que ecoaria pela história, nasceu em uma pequena vila sueca, filho de um rei e uma rainha. Desde cedo, sua vida parecia destinada a grandes feitos, mas também marcada por tragédias. Imagine um jovem observando os guerreiros que retornavam das batalhas, com suas espadas reluzindo à luz do sol e os escudos cheios de marcas de guerra. Era esse o mundo que moldava Ragnar, um garoto curioso e ambicioso, com olhos que brilhavam ao ouvir as histórias dos deuses nórdicos e dos bravos vikings que cruzavam os mares. Mesmo como filho de um rei, ele enfrentou perdas que testariam qualquer coração. A morte de sua mãe o deixou com um vazio que ele tentaria preencher com suas conquistas. Aos 15 anos, algo mudou dentro dele. Ele não era mais um garoto que sonhava. Ele se tornou um guerreiro em ascensão, determinado a transformar suas visões em realidade. Não era apenas força física que o destacava, mas uma sagacidade que fazia seus adversários subestimá-lo. Você pode imaginar um adolescente já enfrentando homens feitos em combate? Pois Ragnar fez exatamente isso, e cada vitória era um passo para longe da sombra de seu pai e em direção ao seu próprio destino. E é aqui que o mito começa a sussurrar em meio à história. Dizem que seu primeiro grande feito foi algo extraordinário, algo que parecia mais tirado das sagas mitológicas do que da vida real. Mas será que tudo o que se fala sobre Ragnar é verdade? Ou será que a realidade foi moldada pelas histórias contadas à luz de fogueiras? Há muito mais por trás desse começo do que os contos deixam transparecer, e cada detalhe nos leva mais fundo em sua jornada. Afinal, um jovem que começa a trilhar seu próprio caminho precisa enfrentar desafios à altura. E no caso de Ragnar, o que viria a seguir só confirmaria que ele estava longe de ser comum. Ragnar não era apenas um jovem guerreiro em ascensão. Ele parecia carregar a chama da mudança em suas mãos. Enquanto outros vikings seguiam os velhos caminhos, Ragnar ousava sonhar mais alto. Ele acreditava que os deuses nórdicos guiavam sua jornada, mas também sabia que era sua coragem que abria os caminhos. Foi nessa época que surgiram os rumores de um feito que marcaria para sempre seu nome: a lenda de Ragnar como o matador de dragões. Dizem que ele enfrentou uma fera gigantesca, uma criatura cujo sopro era capaz de queimar tudo à sua volta. Para se proteger, Ragnar usou um manto de peles encharcadas em alcatrão, o que lhe rendeu o apelido de calças peludas. Era mito ou verdade? Talvez um pouco de cada, mas o impacto dessa história foi real. Ela o colocou entre os nomes mais respeitados da Escandinávia. Ao mesmo tempo, Ragnar começava a formar alianças que dariam base ao seu futuro como líder. Um exemplo disso era sua relação com Lagertha, uma guerreira tão destemida quanto ele. Lagertha não era apenas uma companheira, ela era um espelho de sua força e ambição. Eles lutaram lado a lado em batalhas que consolidaram sua posição em terras vikings,
Essas alianças não eram só emocionais, mas estratégicas. Ragnar entendia que para alcançar grandes feitos, ele precisaria unir força, astúcia e uma pitada de inspiração divina. Imagine a admiração de um povo que via em Ragnar não apenas um líder, mas quase uma figura saída das sagas que eles tanto veneravam. Mas não pense que a jornada até aqui foi fácil. Ragnar teve que enfrentar não apenas inimigos externos, mas também as dúvidas de sua própria gente. Muitos questionavam se ele era realmente destinado a liderar ou se sua lenda era inflada pelas histórias. A cada desafio superado, a cada batalha vencida, Ragnar parecia responder a essas dúvidas com ações, não palavras. E à medida que ele continuava a provar seu valor, algo maior parecia se aproximar no horizonte. E sua próxima façanha, meu amigo, era grandiosa. Ragnar não era apenas um guerreiro, mas um visionário. Enquanto muitos vikings se limitavam a saquear aldeias próximas, ele enxergava oportunidades em terras além dos mares. Foi assim que começou a planejar as famosas invasões que marcariam seu nome para sempre. Ele sabia que as terras dos francos estavam enfraquecidas após a morte de Carlos Magno e viu nisso uma chance de ouro. Sua primeira grande expedição foi em direção a Paris, uma cidade rica e protegida por grandes muralhas. Imagine liderar uma frota de 120 navios, carregando mais de 5.000 guerreiros, enfrentando a incerteza do desconhecido. Não era só coragem que guiava Ragnar, mas uma estratégia afiada e um instinto quase sobrenatural para encontrar fraquezas nos inimigos. A invasão de Paris, em 845, não foi apenas uma vitória, foi uma demonstração de poder que ecoou por toda a Europa. Ragnar navegou pelo rio Sena com ousadia, desafiando o exército do rei Carlos, o Calvo. O que ele fez quando chegou? Algo impensável. Tomou a cidade e exigiu um resgate exorbitante para deixá-la intacta. Reza a lenda que o rei pagou 7.000 libras de prata para que os vikings partissem, e essa vitória cimentou Ragnar como um dos maiores líderes de sua era. Para os vikings, ele não era apenas um homem, era um símbolo de que os deuses favoreciam sua causa. Mas para os francos, ele era um pesadelo, uma tempestade que vinha do norte para devorar tudo em seu caminho. Ainda assim, essa vitória trouxe mais do que riquezas. Ela despertou inveja, rivalidades e, é claro, novos desafios. Enquanto Ragnar consolidava seu legado, ele sabia que não poderia descansar. Os mares sempre guardavam novos perigos, e sua ambição parecia não ter limites. O que mais ele seria capaz de conquistar? Ou talvez o que ele seria forçado a enfrentar para manter tudo o que construiu. Enquanto as histórias de suas conquistas se espalhavam, a vida pessoal de Ragnar tomava caminhos tão intensos quanto suas batalhas. Ele não era apenas um guerreiro, mas também um homem envolto em amores, traições e conflitos familiares. Sua relação com Lagertha foi marcada por respeito e paixão, mas também por desafios que os levaram a se separar. Não demorou para que Ragnar encontrasse em Thora, a filha de um líder viking, outro grande amor. Dizem que foi por ela que enfrentou o lendário dragão, ganhando não apenas um título, mas também o coração dela. Mas o destino, sempre imprevisível, a levou cedo demais, deixando Ragnar em busca de algo que pudesse preencher esse vazio. Foi então que Aslaug entrou em sua vida, uma mulher tão fascinante quanto enigmática, filha de Sigurd, o matador de Fafnir, e de Brynhild, que era vista como uma valquíria para os antigos nórdicos. Aslaug carregava em si uma aura quase divina. Com ela, Ragnar teve filhos que se tornariam figuras tão lendárias quanto ele, como Bjorn Braço de Ferro e Ivar, o Desossado. No entanto, a relação deles estava longe de ser tranquila. Ragnar, movido por sua ambição e suas viagens, muitas vezes se distanciava, gerando tensões que ecoariam em sua família. Era como se, enquanto ele conquistava o mundo lá fora, ele perdesse pedaços de si mesmo dentro de sua casa. Mas a vida de Ragnar nunca foi simples. Suas escolhas pessoais, suas alianças e até mesmo suas traições moldaram o homem que ele era. E mesmo nos momentos mais difíceis, ele parecia estar sempre em busca de algo maior, algo que talvez nem ele soubesse definir. Seria isso o peso de carregar um destino lendário? Ou apenas a natureza inquieta de alguém que não sabia viver sem o caos? Uma coisa era certa: seu caminho, tanto em amor quanto em guerra, estava longe de terminar, e cada passo parecia levá-lo para um confronto inevitável com as forças que moldavam seu mundo. Com tantas conquistas e uma vida marcada por momentos épicos, Ragnar parecia invencível. Mas até os maiores guerreiros enfrentam o dia em que o destino os testa de maneira implacável.
Sua captura aconteceu na Nortúmbria, um dos reinos anglo-saxões da Inglaterra, pelas mãos do rei Aelle. Ragnar estava em uma campanha arriscada, que muitos consideraram imprudente, mas ele acreditava que sua fama seria suficiente para abrir portas, ou pelo menos evitar sua morte. Não foi o que aconteceu. Jogado em uma cova cheia de cobras venenosas, Ragnar enfrentou sua execução com uma coragem que se tornaria lendária. Antes de morrer, dizem que ele proferiu as famosas palavras: "Como os porcos grunhirão quando ouvirem que o velho javali está morto." Essa frase não era apenas uma declaração de bravura, mas um aviso de que seus filhos, herdeiros do sangue vikings, trariam vingança. Os filhos de Ragnar, tanto na história quanto na série, formaram o temido Grande Exército Pagão, uma força militar que abalou as fundações da Inglaterra no século IX. Bjorn Braço de Ferro, o primogênito, era conhecido por sua força física e por se tornar um grande explorador, liderando expedições que chegaram até a região do Mediterrâneo. Ivar, o Desossado, era seu oposto em termos de habilidade física, mas compensava com uma mente estratégica e implacável, sendo o cérebro por trás de muitas conquistas do exército viking. Hvitserk, outro de seus filhos, lutou ao lado dos irmãos, mas sua trajetória foi marcada por decisões trágicas e desentendimentos. Sigurd, Olho de Serpente, por sua vez, era conhecido por sua aparência peculiar e por uma morte precoce que reflete os conflitos internos da família. Cada filho levou adiante o legado de Ragnar de formas únicas, mas todos tinham algo em comum: o desejo de vingança contra aqueles que ousaram matar seu pai. Na série, o Grande Exército Pagão é retratado com fidelidade ao espírito das sagas, mas com algumas adaptações. Ivar é mostrado como um líder implacável, mas na vida real, sua ascensão ao poder foi ainda mais complexa, envolvendo alianças políticas e traições. Bjorn, enquanto isso, é mostrado como um símbolo de força e liderança, algo que reflete sua figura histórica. No entanto, o fim de muitos desses filhos foi trágico, marcado por guerras internas e pela resistência crescente dos anglo-saxões. Historicamente, o impacto dos filhos de Ragnar foi enorme, mas também transitório. O domínio viking na Inglaterra enfraqueceu com o tempo, e o legado deles ficou nas histórias e lendas. Ragnar, porém, não morreu em vão. Sua vida, sua morte e seus filhos garantiram que ele seria lembrado como o viking mais icônico de todos os tempos, na ficção ou na realidade. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal, isso ajuda demais. Valeu!